Olá, queridos. Meu nome é Shelly. É com muito prazer que eu posso hoje gravar esse testemunho do que Deus fez na minha vida, a cura, né, que o Senhor fez na minha vida e me ter feito mãe de filhos, né, porque é a promessa que o Senhor tinha para mim. Quando eu soube que vocês fariam um encontro, uma palestra falando sobre a endometriose, eu comentei com a Shane, né, nossa, Deus fez um milagre em mim. E tive essa doença que foi tão complicada, foi tão triste, mas graças a Deus teve um fruto, né? E ver que realmente foi tudo para a glória de Deus. Bom, eu casei no ano 2001 e com meu esposo a gente sempre teve o desejo, né, o anelo de ter filhos. E no ano 2003 nós começamos a nossa campanha, né, para ser papai e mamãe. Nós começamos o tratamento para engravidar. Mas foi muito difícil, eu não conseguia, tentamos o ano 2003, 2004, em 2005 já comecei a fazer alguns exames, porque já me preocupava, porque já tinha 2 anos tentando e até então eu não conseguia engravidar. Fiz todos os exames, desde o mais simples até o mais doloroso, mais complicado, e foi muito difícil. E aquela frustração, né, de todos os meses a menstruação chegava e com tanta dor e eu não conseguia. E nenhum médico me dizia o que eu tinha. Todos me diziam, você tem que esperar um pouco mais, espera um ano mais, você ainda está muito recém-casada, espera mais uns 2 anos e tal. E eu fui deixando, mas aquela angústia, né, eu falei, alguma coisa está errada, alguma coisa acontece. No ano 2008, eu lembro que eu estava numa sala, porque eu dava aula de português, eu moro aqui no Chile, e eu dava aula de português para um grupo de argentinos, e eu estava na sala dando aula, como de repente eu comecei com uma dor muito forte. Minha menstruação tinha chegado, eu tinha uma cólica leve, suave, mas de repente começou com uma crise, uma dor muito forte, muito forte. Eu tive que parar a aula, me retorcia toda, fui ao banheiro e pedi água e vinham me ajudar e ninguém conseguia me ajudar. Liguei pro meu marido, ele foi me apanhar lá na empresa e eu vim pra casa, tomei alguns anti-inflamatórios, a dor não passava, até que me levaram pra clínica, né, pro serviço de urgência. E na urgência havia um ginecologista que estava de plantão justamente nessa noite. Eu vejo Deus, assim, colocou o Dr. Lázaro, né, que hoje é o meu ginecologista, fez o parto dos meus filhos. E ele, nessa noite, ele me atendeu, me perguntou se era normal essa dor, se eu sempre tinha essa dor, dizia que doía sempre quando chegava a minha menstruação, mas não como dessa vez. Então, ele fez me fizeram um exame, uma ultrassonografia transvaginal, obrigada Dani, que eu esqueci o nome, no momento do exame, ele na hora detectou, você tem endometriose. É por isso que você não consegue engravidar. Você tem uma endometriose muito severa, aqui dá pra ver os seus ovários, fora isso você tem alguns cistos, você tá complicada. E, bom, ele me encaminhou, né? Ele me encaminhou para que eu durante a semana me atendesse com um especialista que tratava a endometriose. Voltei durante a semana na clínica, fiz outra ultrassonografia e o médico que me atendeu me deu a possibilidade de ou fazer uma laparoscopia, né, ou fazer alguns tratamentos hormonais ou a opção de tirar o meu útero. Porque ele falou assim, exatamente assim, com essas palavras: quem tem endometriose, a endometriose não tem cura. E a endometriose, no seu caso, eu acho que eu te aconselharia você tirar o útero. E eu falei pra ele, não, porque eu ainda não sou mãe, eu tenho ainda o desejo de ser mãe, embora eu tenha 31 anos, mas né, porque eu já achava assim, 31 anos, já não é idade para ser mãe, mas ideia, porque eu comecei muito jovem, né, eu comecei aos 25 anos, 24, 25 anos, tentar engravidar, então eu achava que com 31 anos não ia mais conseguir. Então, ele me deu essa opção e eu falei que não, até porque eu tinha promessas, né, pra minha vida de que eu ia ser mãe, de que Deus ia me dar filhos. Então, ele pediu que eu voltasse novamente ao médico que me atendeu nessa noite, na urgência, e que ele faria o tratamento, que ele me ajudaria. Voltei, levei os exames e ele me falou assim, o ginecologista que me atendeu me disse, os seus exames estão comprovados, realmente você tem endometriose, e eu vou te passar um tratamento com hormônio.
né? E você vai tomar durante 3 meses. Você tem fé em Deus? Ele perguntou. Eu falei, tenho, claro, tenho fé, né? Minha fé está posta no autor e consumador da fé. Então ele falou, então você vai tomar esses medicamentos, vai tomar hormônio durante 3 meses e daqui 3 meses a gente se vê e você vai estar grávida. Aí eu falei, amém, né? Tomei posse daquela palavra e assim foi, né? Fiz um tratamento com hormônio durante 3 meses e quando voltei, ele me pediu para voltar em 3 meses e foi assim, exatamente, eu tomei junho, julho e final de agosto voltei grávida, né? E ele falou, viu, eu falei, muita fé em Deus, ele falou que você tinha que crer que realmente iria dar certo o tratamento. Só que assim, aos olhos humanos, né, eu fui curada pelos métodos hormonais, o tratamento que os médicos dão. Eu sei que tem uma grande ajuda, né, é de grande ajuda a ajuda dos médicos, realmente Deus usa. E eu, no meu caso, vi a mão de Deus através desse médico. E aqui estão os meus frutos, né, os meus frutos que diziam que eu não podia, que eu podia tirar o meu útero porque não ia ter filho, mas aqui tá o Isaac, que nasceu primeiro, né? Em 2009 nasceu o Isaac e 1 ano e meio depois eu fiquei grávida da Camila, né? E o médico dizia que não tinha cura. E nunca mais, queridos, nunca mais depois da minha... Eu falei, oi, olá. Oi. Depois de que eu tive as crianças, o Isaac e a Camila, eu nunca mais tive dor nenhuma. Minhas menstruações chegam normais, eu não tenho mais aquela dor como eu tive daquela vez. Creio que aquele dia foi um dia especial, aquela dor está na minha memória, mas eu sei que Deus tinha um propósito, né? E hoje nos alegramos. Aqui estão meus frutos, né? Eu quero dizer para você, se tiver nesse encontro hoje e você sofre com essa enfermidade, eu quero dizer que Deus pode curar você. E se hoje Deus coloca um médico na sua frente, hoje para te ajudar, coloque toda a sua esperança, sua fé em Jesus, né? E Ele pode usar os médicos e quem Ele quiser para ajudar você, tá? Então, você tenha a fé fortalecida. Um beijo, manda beijo aqui do Chile para todos. E é isso aí. Um abraço. Tchau. 2